Gente, hoje nós convidamos o Dr. Bruno Brandão, ele é médico psiquiatra, a gente adora quando ele está por aqui. Dr. Bruno, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Interessa. Boa tarde, Renata, boa tarde aí do programa Interessa. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais agora sobre um tema extremamente relevante como esse. Verdade. Doutor Bruno, a gente estava falando aqui né, de pessoas ricas que têm depressão, pessoas assim, assado, ou seja, a depressão ela atinge todo mundo. A gente quer tentar entender quais seriam as causas, o que leva uma pessoa a ter e outra não. E uma coisa, outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, eu não sei se é verdade, qual que é o embasamento dessa pessoa, mas ela diz, não é uma pessoa, um profissional. Na verdade, é minha irmã. Ela falou o seguinte: a fulana fez um exame e ela viu que ela estava com uma substância baixa, não sei se é um hormônio, o que é. Então, ela tomou um remédio, como é que fala? Consertou isso aí que não estava no nível ideal e a depressão dela passou. Então, assim, o que leva à depressão? É uma causa hormonal, uma causa química, vamos dizer assim, de alguma coisa do seu organismo? É influência do meio externo? É tudo isso? Como é que a gente pode saber? Então, olha só, na verdade, uma resposta grosseira, seria eu dizer para você assim, não sei. Porque, na verdade, assim, a gente realmente não tem uma causa única. E quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma manifestação final de uma série de fatores que está ocorrendo com aquele indivíduo. Por isso que a gente não fala, se a gente fala formalmente falando, a gente nem chama depressão de doença, a gente chama depressão de transtorno, é o transtorno depressivo. A diferença de transtorno para doença é basicamente essa. A doença, normalmente, eu tenho uma causa definida. O transtorno, eu não tenho uma causa definida. Seria mais ou menos, se eu estivesse olhando um mar, quando você olha para um mar, a água do mar seria depressão, mas o que está por baixo desse mar, a gente não consegue ver. Duas pessoas que estão manifestando a depressão, elas podem ter causas diferentes, por isso que o tratamento precisa ser individualizado. Normalmente, tem uma base biológica que explica o transtorno pela deficiência de neurotransmissores. A gente sabe que tem as teorias psicológicas, dentro da própria psicologia existem várias teorias para explicar o transtorno, e as teorias sociais. Então, a gente tem teorias para explicar o transtorno. Para determinado indivíduo, uma teoria vai ser mais importante que a outra. Resumindo, a gente tem um componente biológico, um componente social e um componente psicológico. Muitas vezes, a depender da gravidade do indivíduo, um desses elementos vai estar mais intenso do que outro. Doutor Bruno, mas existe essa questão de a pessoa, por um exame, ela vê que está com uma deficiência em alguma substância, e lá, química, não sei, né? Só completando, vitamina D, por exemplo, já ouvi falar que tinha influência. Sim. Né? Enfim, não sei se é isso que você está... Não, é uma coisa, por isso que eu falo que é uma coisa química, eu não sei o que é. Se aí, com o remédio, a pessoa repõe isso e, sai top de novo. Na verdade, assim, doenças orgânicas e deficiências podem contribuir para um quadro depressivo. Por exemplo, alteração do aminoácido triptofano, que está muito na moda do pessoal repor, a própria vitamina D, alterações de tireoide, deficiências nutricionais, anemia, qualquer tipo de deficiência, seja hormonal ou nutricional, ela pode sim contribuir para um quadro depressivo. Inclusive, isso a gente tem que olhar. Às vezes você está tratando um paciente achando que é depressão, ele tem uma deficiência hormonal. O tireoidismo, por exemplo, pode manifestar como um quadro depressivo. Agora, a gente apontar e falar a falta de uma determinada vitamina, de uma determinada substância, isso a gente não pode falar. É uma somatória de fatores que vão culminar vivo. Doutor, então, indo nessa toada aí, quais são os sinais, né? Porque você falou que a gente não consegue determinar realmente qual que é a causa, mas existem alguns sinais que, assim, quando apita, você fala, pode ser depressão. Não, claro que existe, mas olha só, quando eu falo que eu não posso determinar uma causa, eu não posso determinar uma causa de uma forma generalista, mas se eu tô para generalizar aqui num programa. Agora, se eu estou diante de um paciente, né, eu já vou suspeitando muitas vezes, olha, talvez para esse paciente eu consiga explicar isso de uma forma mais biológica.
um paciente que tem uma alteração de tireoide, eu posso muitas vezes falar, não, esse hipotireoidismo aqui que está tendo manifestações depressivas. Tanto que, para mim, fazer o diagnóstico diferencial, quando você lê sobre os critérios da depressão, lá fala, olha, os sintomas não podem ser explicados por uma doença orgânica, por exemplo. Então, se eu estou diante de um paciente que tem todos os sintomas da depressão, que foi o que você me perguntou, que eu já vou responder, eu tenho que saber, olha, para ser depressão mesmo, eu preciso descartar que ele tem alguma alteração, por exemplo, de algum exame de laboratório, tireoide, anemia, deficiências hormonais, deficiências nutricionais, enfim. Então, eu não consigo generalizar uma causa, mas daquele organismo, eu posso ir tentando buscar alguns fatores que expliquem os sintomas da depressão. Que eu acho que foi até o que você me perguntou agora, né? Isso. Ô, doutor. Olha só, Oi? Não, pode continuar, perdão. Os sintomas da depressão, né, vão ser um humor deprimido, ou seja, o paciente está constantemente triste, e aí é interessante a gente pensar que é na maior parte do tempo, tá? E o que é isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o nosso humor, isso é importante eu até abrir um parênteses aqui, porque o nosso humor, de todos nós, de vocês aí do programa, o meu e o de todo mundo, ele oscila. Tem momentos do dia que a gente está mais animado, tem momentos do dia que a gente está mais desanimado, mas normalmente ele fica numa média. O deprimido, ele está com o humor predominantemente rebaixado, mas pode ter momentos do dia que esse humor suba, às vezes fica até um pouco normal, às vezes fica até um pouquinho mais animado, que aí os julgadores de plantão começam a falar, lá, ó, tá vendo? Ela não tá com depressão, ela tá rindo, né? É o que vocês falaram aí, antes de eu entrar, vocês falaram, não, porque às vezes a pessoa tá rindo e tá com depressão. Na maior parte do dia, a pessoa tende a estar mais deprimida, mas pode sim ter momentos do dia que ela esteja, pelo menos, aparentando que está bem, porque o comportamento, ele é a expressão final da emoção. Às vezes o paciente, a pessoa, ela consegue até disfarçar pro externo que ela está bem, mas quando você vai ver ela internamente, ela não está. Então, é um humor predominantemente rebaixado. Momentos do dia, ele pode estar um pouco elevado. Perda do interesse é outro sintoma muito comum, né, que é a anedonia. Perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas. A pessoa gosta de jogar futebol? Ah, não gosto mais. Gosta de dançar? Ah, não sinto mais prazer. Às vezes até faz, mas a qualidade do prazer, ela está prejudicada. Então, o paciente fala, olha, eu até vou lá jogar um futebol, mas eu não tenho aquela vibração que eu tinha antes mais. Então, não só a perda do interesse, como a diminuição da qualidade daquela sensação que antes era experimentada com prazer. Alteração do sono, alteração do apetite, agitação, retardo motor, né? Fica mais lento, ou então mais agitado. Alteração do apetite, aumenta ou diminuição do apetite, a mesma coisa do sono, aumenta ou diminuição do sono. Pensamentos em morte, sensação de cansaço. Prejuízo cognitivo, memória, atenção, concentração. Ao longo de um período de tempo, 2 semanas, com todos esses sintomas, gerando um prejuízo na vida do sujeito, tá? E um sofrimento. Se não tem prejuízo, se não tem sofrimento, é depressão. Não é depressão. Todos nós podemos experimentar esses sintomas ao longo de um dia que não foi legal. Mas isso não vai gerar um grande prejuízo, não vai gerar um grande sofrimento e tende a ser transitório. Então, eu preciso ter esses sintomas ao longo de um tempo e isso me gerar sofrimento. Aí eu vou falar que é depressão. Doutor Bruno, nós vamos para o intervalo. Você continua com a gente no próximo bloco? Claro. Então, pessoal, a gente volta já. Tem perguntas aqui, gente, que o pessoal está enviando para o doutor Bruno Brandão, que é psiquiatra, está aqui com a gente, para quem chegou agora. Pode mandar perguntas também. Hoje o tema é depressão, tá? Então a gente vai para o intervalo. No próximo bloco ele vai responder aqui, vamos continuar essa conversa e responder algumas perguntas também, combinado? E ler a sua participação também. A gente volta já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Não jogue lixo nas ruas, córregos ou lotes vagos. Ele pode provocar enchentes e doenças. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Na Semana do Consumidor Osaka, você escolhe a oferta perfeita para sair de Toyota Zero, de 14 a 19 de março. Venha conferir. 2 revisões grátis ou R$1.000 de bônus para seguro ou R$3.000 de bônus no seminovo ou acessórios. É isso mesmo, você escolhe. Mas aproveite que a Semana do Consumidor Osaka vai só até 19 de março. Acesse osakaveículos.com.br. Toyota é na Osaka. Juntos salvamos vidas.
Rádio Super 91.7. Atenção, atenção! Se você quer combate a 15 minutos da Igreja Matriz de Contagem, a hora é agora. Compre, pague o sinal e construa. Simples assim. Bairro Recanto Verde. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Outros para construir. Entregue com infraestrutura completa. Próximo de tudo que você precisa. Última fase do bairro Recanto Verde. Financiamento próprio e sem burocracia. Cadastre-se e saiba mais. Ligue 99595-2363. Repetindo, 99595-2363. Trânsito na... O motorista que passa agora na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli encontra trânsito lento no trajeto para o centro. Até o momento sem destaque de ocorrência, apenas fluxo de veículos. Já por lá flui normalmente. Neste momento, as avenidas Amazonas e Tereza Cristina apresentam um caminho bom. Em Contagem, o IPTU 2021 está mais justo e terá 12% de desconto para quem optar pelo pagamento à vista hoje, 15 de março. Rádio Super. Quando o assunto é qualidade, preço baixo, a gente encontra nos... Filhazinho de frango perdigão 1 kg 14,80. Filé de tilápia Seara 600 gramas 19,80. Refrigerante Guarapã 2 litros 4,28. Boêmia puro malte 269 ml 1,98. Papel higiênico Deluxe folha dupla leve 12 pague 11,998. Economia nos supermercados BH, sempre um pertinho de você. O Campeonato Mineiro chega com tudo. E o Tempo Esportes leva até você com exclusividade a emoção dos jogos do Cruzeiro. Assine já em otempoesportes.tempo.com.br como mandante do Campeonato Mineiro através do streaming. Em O Tempo, você torce e ajuda a construir um novo Cruzeiro. Rádio Super e a hora certa. 2h35. Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. Essa música nós nunca aprendemos a cantar, meninas, então não é a outra que nós vamos aprender agora, né? Muito bem, pessoal, estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre depressão aqui no Interessa. Olha só, temos a enquete, né? Vou fazer a pergunta aqui para você, né? Você já sofreu ou sofre com depressão? Número 1, sim, estou tratando, ou sim, já superei. Número 2, não que eu saiba, né? E número 3, acho que estou passando por uma depressão, mas eu não tenho um diagnóstico ainda. Muito bem. Olha só, gente, eu vou ler algumas partes. Sentiu depressão, abraços e vamos nos cuidar. É o Jota do Ipiranga. Ô, Jota, inclusive eu fui pesquisar depois que eu vi essa sua mensagem. São 3 pessoas na Bíblia que superaram a depressão. Não é nenhuma pregação, não. É só porque isso aqui eu vou fazer uma alusão, tá? Olha só, o Elias era um homem, eu tô pegando aqui do Bíblia 1, tá? O Elias era um homem de fé e coragem, orava e milagres aconteciam, mas depois ele de Carmelo perdeu suas forças, se sentia sozinho, derrotado, assustado, falhado e com vontade de morrer. Esse é o Elias. O Jeremias sofreu muito durante seu ministério, viu desgraças terríveis, foi perseguido por falar a verdade. Jeremias se sentiu nascido. E a Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido, seus filhos, perdeu a alegria da pouca família que restava, se sentiu abandonado. Então são 3 situações aqui, né, bíblicas e tal, 3 pessoas. São 3 situações diferentes que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, as pessoas que às vezes estão vendo muita tragédia acontecer, que lidam com isso todos os dias, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, excepcional, né? O povo que está lá na guerra, porque aqui também nós temos uma guerra diária, temos pessoas que veem situações difíceis todos os dias, mas pessoas que veem esse tipo de situações muito tristes, né? Catástrofes, lidam com a morte diariamente. Pode ser um motivo, né? Pessoa que perde familiar. Então, são várias situações que podem levar à depressão também, como foi dito aqui. Boa tarde, meninas. Aqui também é uma pergunta, mas daqui a pouco eu leio também. Número 1, estou tratando, infelizmente as pessoas ainda acham que é frescura, mas é muito sério. Um abraço.
para as meninas. Esse é o Vitor. Muito bem, Vitor, obrigada pela sua participação. Lá no YouTube, dá um abraço pro Hidehiro Júnior, boa tarde, Cláudio Henrique, Sebastião, Edson Alves também falando aqui, e o Alisson Borges, de Barbacena. Quando eu tive uma crise grave de depressão após um término de namoro, descontava isso no sexo por fazer. Olha, acabava que isso sempre me fazia mal, sempre sentia um vazio. Isso aí pode ser uma pergunta também. Muito bem, a gente volta a conversar então com o nosso especialista de hoje, é o doutor Bruno Brandão, médico psiquiatra, está aqui com a gente. Doutor Bruno, vou pela ordem aqui das perguntas. Essa daqui é a Maia, ela pergunta o seguinte, a Jerusa Maia. Ela fala o seguinte, como saber se o antidepressivo está fazendo mal? É normal, início de tratamento, a pessoa ter uma piora, né? A pessoa começa a tomar o remédio em depressão e ela piora antes de melhorar? É normal sim. Assim, falar de medicamento a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque claro que a recomendação, ela deve seguir a recomendação do médico dela. Mas de um modo geral, grosseiramente falando, os medicamentos antidepressivos, eles demoram um tempo para fazer efeito. Esse tempo é descrito em torno de 4 a 6 semanas, ou seja, mais ou menos um mês e meio. Isso é o que está descrito na literatura, mas na prática, muitas vezes com 2 semanas, a gente já começa a ver uma resposta. Porém, na primeira semana e nos primeiros 10 dias, muitas vezes predominam efeitos colaterais. Então, o paciente ele tem que entender o seguinte, olha, muitas vezes na primeira semana ele vai ter algum desconforto com o remédio para depois o remédio começar a fazer efeito. Então, o paciente precisa entender isso. Claro, se esse desconforto for muito intenso, a gente precisa uma intolerância ao medicamento. Por isso que é complicado a gente recomendar, assim, né, pelo programa. Mas, assim, sim, acontece do medicamento ter uma piora inicial para melhorar na terceira ou quarta semana. Mas, claro, deve sempre discutir isso com o médico dela. Vou ler só mais uma aqui, gente. Vou passar para as mães, que elas também estão com outras perguntas de ouvinte. Só ler aqui também rapidamente. Pulei a passagem do Levi Bertoldo, aqui do Eldorado. Ele fala o seguinte: após a perda da minha esposa pelo Covid, tive uma grande tristeza e uma das coisas que eu perdi foi a vontade de ver TV, de ouvir jogos do meu time. Eu senti que algo estava errado. Uma tristeza muito profunda, mas cada dia isso foi passando. E hoje eu estou bem melhor. Doutor Bruno, foi um luto mesmo, né? A gente que não chega, já que ele está melhorando, tem esse período, quando a gente tem uma perda grande, a gente tem esse período de luto, certo? Que não chega a ser uma depressão. Pegando o gancho aqui na pergunta da Renata, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de tristeza. Ótimo, excelente pergunta. Isso o pessoal confunde muito. A depressão são aqueles sintomas que eu falei, né? Que é todos aqueles sintomas. Por um período de tempo, olhar frequência, intensidade e duração. É o que a gente tem que olhar. Olha, então dura por um tempo significativo, é frequente e é intenso, gerando prejuízo e sofrimento. A tristeza, normalmente, ela é transitória, não é tão intensa e não gera grandes consequências na vida daquela pessoa, seja profissional, pessoal, familiar. Então essa que é a grande diferença. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está triste e ela começa por uma intolerância ali a uma tristeza, ela começa a tomar remédio e considerar aquilo uma depressão. E o próprio deprimido, quando ele melhora. Muitas vezes você trata um paciente deprimido e ele chega no consultório e fala assim, olha, melhorei demais. Mas pensando bem, teve um dia que eu não estava muito legal. Essa doença não tem jeito mesmo, né? Não, aquilo não é a depressão que está voltando. É uma tristeza que todos nós temos. Então, a gente precisa diferenciar a depressão, frequência, intensidade e duração, ou uma outra forma de pensar, prejuízo profissional, acadêmico, familiar, nas relações e sofrimento. A tristeza também vai gerar um sofrimento, mas normalmente não é numa intensidade muito, muito intenso e é por um período de tempo menor. Então, a gente precisa analisar a funcionalidade da vida do sujeito. Qual que é o impacto daquilo na vida do sujeito. Se não tem um sofrimento intenso e se não gera grandes prejuízos na vida daquele sujeito, provavelmente não é depressão. Doutor, voltando na fala do senhor anterior sobre a questão dos medicamentos, eu fico com uma dúvida, que é o seguinte...
muitas vezes eu tenho a sensação que logo no primeiro sintoma que às vezes, né, pode até não ser, como o senhor até está ponderando aí, a pessoa já chega e já parte para o medicamento. E temos muitos médicos que já chegam, te pedem para responder ali algumas perguntinhas. Se você responde sim ou não, tá deprimido, vai tomar um escitalopram de 20 e ser feliz. Eu queria entender o seguinte, até que toda depressão tem que ser tratada com medicamento? É possível tratar a depressão com, sei lá, yoga, com outras coisas que não sejam medicamentosas? Sim, é possível sim. A gente tem que pensar assim, se a gente for falar de um ponto de vista científico, né, o tratamento, porque assim, existem várias modalidades de tratamento, mas se a gente for falar de um ponto de vista científico, o tratamento padrão ouro para depressão vai ser psicoterapia, e a gente tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e tem a terapia interpessoal, que são duas modalidades de terapia que têm validação científica. E, obviamente, a medicação. Agora, de um modo geral, a gente tem que olhar a gravidade. E aqui a gente cai mais ou menos na história do início do programa, qual que é a causa. Normalmente, a gente vai tentando individualizar. Parece que para esse paciente, o que está predominando é isso, para aquele é isso. Normalmente, os quadros mais graves, tá? A gente não vai conseguir, pelo menos num primeiro momento, reverter só com terapia, tá? Então, a gente vai olhar a gravidade. Agora, os casos leves, a gente consegue sim, só com terapia. Casos moderados, muitas vezes também, tá? Mas, casos mais graves, normalmente a gente vai precisar sim de medicação. O paciente, ele também não quer submeter a um tratamento psicoterápico, ele já quer um medicamento. E aqui, a gente tem que olhar as duas situações. Claro, falar de depressão é uma doença, claro que e merece tratamento. Mas muitas pessoas também, por uma inabilidade, às vezes, de lidar com o sofrimento, ao menor reação de sofrimento, ela já parte para o medicamento, principalmente os medicamentos sedativos, que geram alívio da dor. Isso não é depressão, às vezes não é depressão. Então, sim, tem um lado bom que a gente falar do transtorno e as pessoas estão conhecendo mais, e isso aumenta a probabilidade dessas pessoas se tratarem, isso é positivo. Mas tem um lado negativo que, sim, às vezes as pessoas estão tratando, entre aspas, um sofrimento, uma tristeza, como um transtorno que, na verdade, o excesso de medicação, muitas vezes, ele é presente, sim. Ô, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o diagnóstico em si. Muitas vezes, uma pessoa inicia tratamento para depressão e leva um tempo até que aquele tratamento surta um efeito, né? E aí, como a gente já trouxe, a depressão pode ser causada por fatores genéticos, biológicos, fatores externos. Até que tudo isso, né, seja constatado qual que é a causa de fato da doença, leva um tempo para que a pessoa comece a sentir os efeitos. E tem gente que desanima, né, no meio desse processo. Acho que é importante a gente falar que cada diagnóstico é individualizado e que leva tempo mesmo, né, para a gente identificar ali o que tem causado a doença numa pessoa. Eu acho que a grande questão não é nem a gente tentar achar uma causa específica, mas é interessante o seguinte, olha, é um transtorno, eu não tenho uma causa única, porém já posso começar a tratar, entende? O tratamento, eu não dependo ter uma causa bem definida para me tratar, eu já posso começar um tratamento. Um grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas começam o tratamento e aí quando elas começam a melhorar, ela esquece como que ela estava, e aí ela interrompe o tratamento. E a chance do episódio do transtorno recorrente, ficar voltando, ela é muito maior. Então, normalmente, quando um episódio depressivo ele é tratado de forma incorreta, isso faz com que os episódios que venham, né, depois, eles costumam vir com uma intensidade maior e com uma frequência maior. Por isso a importância de tratar de forma correta. Então, muitas vezes, essa fama que a depressão tem de ser uma doença ingrata, uma doença que volta, uma doença extremamente recorrente, sim, ela é uma doença recorrente, mas muitas vezes essa recorrência, em partes, é por tratamentos que são feitos de forma incompleta, a pessoa muitas vezes ela não segue as recomendações, ela ingere bebida alcoólica, ela toma um medicamento de forma errada, ela toma o dia que quer. Quando a pessoa está muitas vezes no sofrimento, às vezes ela não esquece, mas quando ela começa a melhorar, ela já começa muitas vezes a negligenciar o tratamento. E isso realmente acaba cronificando a doença. Doutor Bruno, vou ler uma mensagem aqui da Letícia de Contagem. Ela diz o seguinte: doutor, existe uma cura de fato
para a depressão? Eu tenho 25 anos, eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade, faço acompanhamento, mas eu não sinto que há uma luz no fim do túnel. Uma vez que quando eu acho que eu estou melhorando, eu tenho uma recaída, ou seja, eu fico muito triste e irritada. Por fora, sou uma pessoa, dentro eu sinto que estou morta, entre aspas, né? É a Letícia. Então, doutor, é um tratamento que não está sendo feito de forma correta? Existe mesmo a cura, de fato? Olha, é um assunto um pouco polêmico falar em cura, mas eu acredito que sim, desde que a gente entenda o que realmente é cura, porque aqui a gente cai muito naquela história. Eu não posso falar especificamente para ela, porque eu não conheço o caso dela, mas aqui a gente cai na história. As pessoas, e isso, infelizmente, o mundo atual, ele contribui para isso, as pessoas chamam de cura da depressão, muitas vezes, uma sensação onde ela não vai ter o menor sintoma de tristeza. E isso todos nós vamos ter. Agora, um tratamento para a depressão feito de forma adequada, correta, com a cooperação do paciente também, tá? Não estou, como eu falei, não estou falando que é o caso dela, né? Mas um tratamento, às vezes, medicamentoso, com psicoterapia, feito tudo de forma correta, eu acredito que sim. Agora, se a pessoa considerar que a cura é uma ausência total de sentimento negativo, isso não existe. Mas quando ela entende que ela não vai ficar no fundo do poço, mas que vai ter momentos que ela vai ficar triste, que ela vai ficar mais alegre, acredito que sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Quando você vai, por exemplo, tratar uma cárie dentária, você vai lá no dentista, você não pergunta para ele, doutor, essa cárie minha tem cura? Você não pergunta, ele trata. Se daí a 5, 10 anos você tiver uma nova cárie em outro dente, você não considera aquilo uma recaída. O problema é que as doenças mentais, a pessoa às vezes passa anos bem. Se lá na frente ela tiver um outro problema, ela já começa a desconsiderar todo aquele momento que ela ficou bem. Então, acredito que sim. Respondendo de uma forma geral, acredito que tenha sim. Última pergunta, Mariela. Adorei, obrigada. Doutor, eu tenho uma dúvida, assim, se existem tipos de depressão. Isso porque a gente estava conversando aqui, eu tenho uma conhecida, a Renata também contou um caso aqui, de conversas, que a pessoa tá em depressão, tá triste por algum motivo, ou vários. Ou outro transtorno, sabe? Não sei se algum transtorno de ansiedade ou junto, mas a gente estava falando aqui de uma pessoa que não está bem, né, na vida, que está ali e desconta no sexo, como foi o caso que este ouvinte aqui disse. No caso que a Renata está contando, a pessoa desconta no sexo. No caso que eu tenho de conhecida, a pessoa, ela sai todos os dias da semana, ela bebe todos os dias da semana, mas é você sentar com ela e conversar durante 2 minutos que ela começa a chorar, ela fala que ela tá triste, que ela tá cheia de problema, mas ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Então eu dei o nome de depressão social. Eu falei com ela, eu falei, tô te diagnosticando, amiga, você tem depressão social, você tá péssima, mas você não consegue cuidar disso, então ela sai sempre. Existe isso, essa compensação, igual a Renata falou, a pessoa tá triste, aí vai transar. Toda vez, todo dia, toda hora. Com qualquer um. E essa minha outra conhecida vai sair. Sim, na verdade não só para depressão, tá? De um modo geral a nossa mente funciona, pensamento, emoção e comportamento. E aí, se essa pessoa se a gente pensar, olha, provavelmente ela tem vários pensamentos, o deprimido de um modo geral, ele tem um pensamento que tende a ter um olhar mais negativo, a atenção dele muitas vezes está focada nos aspectos negativos, o humor dele está deprimido, rebaixado, e aí o comportamento, muitas vezes, é um comportamento para compensar isso. Então, se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, eu vou jogar, eu vou beber, numa forma, eu vou praticar sexo, enfim, isso numa forma de dar um alívio para aquela emoção. E, de fato, no momento que a pessoa está praticando, exercendo esse comportamento, ela tem um alívio. Só que é um comportamento desadaptativo, ou seja, ela pensou algo, ela sentiu algo, e ela tem que fazer um comportamento para neutralizar aquela emoção negativa. A gente fala que é um comportamento desadaptativo, porque vai sim neutralizar aquela emoção, mas vai neutralizar por pouco tempo e logo em seguida essa emoção vai vir muitas vezes até mais intensa, porque vai vir com sentimento de culpa, de vergonha e mais uma série de pensamentos que vão... E aí fica uma roda. Eu sinto mal, eu comporto, faço um comportamento desadaptativo que volta na minha emoção, faz com que essa emoção fique pior ainda
eu vou, comporto de novo e vira um ciclo. Um dos objetivos, por exemplo, é você tentar pegar esse comportamento e transformar esse comportamento em algo mais adaptativo. Talvez uma atividade física, conversar com as pessoas mais próximas, enfim. Monitorar comportamentos desadaptativos é fundamental, porque esse comportamento ele alivia. Mas é um alívio muito transitório num primeiro momento, mas ele cobra um preço muito caro depois. E vale para álcool, drogas, enfim. Muito, Brandão, muito obrigada por passar boa parte deste programa com a gente aqui nesta terça-feira. Eu que agradeço o convite, Renato. Estou sempre à disposição quando vocês me chamarem. Toda terça eu chamo, hein, doutor, a partir de agora. Gente, ok, estou à disposição. Sigam o doutor Bruno Brandão, @BrunoPsiquiatra lá no Instagram. Já tem live essa semana? Toda segunda, às 20 horas, tem. Muito bem. Então tá aí, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, conversamos então com o doutor Bruno Brandão, médico psiquiatra. Legal demais, gente. Olha só, muito esclarecedor, né? Ler aqui uma mensagem aqui do Teco. Boa tarde. Não, Teco não, Roslan. Teco é o nome que o povo põe aqui no YouTube. O Roslan falando: minha esposa está em tratamento há 8 anos, há 1 ano atrás teve uma recaída, agora mudou a medicação, agora tá perguntando se isso é normal. O doutor Bruno, a gente já concluiu com ele, mas né, ele explicou ali, na pergunta da Jerusa, né, que em alguns casos pode sim ter uma demora aí nesse início de tratamento. Enfim, pessoal, a gente responde essa também num próximo programa sobre o assunto. Vamos passar para as nossas considerações finais. Obrigada a todo mundo que participou, tá, gente, que mandou mensagem, contou aqui suas histórias. É legal a gente dividir isso, porque serve de exemplo para outras pessoas, né, estimula outras a buscar o tratamento. Suas considerações finais. Gente, olha só, aqui nesses minutos finais eu quero deixar uma indicação de leitura de qualidade, tá? Nós fizemos uma reportagem especial da editoria de reportagens especiais, a Mais Conteúdo, que eu faço parte. Chama Tá Tudo Bem o Conteúdo, brincadeiras à parte, assim, foi um conteúdo que a gente se debruçou muito em histórias e a gente nem conseguiu entrar muito nisso no programa de hoje, a gente entrou nessa matéria no como tratar o outro, como ajudar o outro. Você não é um médico, não é um especialista, mas uma simples pergunta como tá tudo bem, que é o nome da nossa série, já ajuda muito e salva vidas, tá? Então, assim, se você está em depressão ou tem alguém próximo deprimido e a chance de ter um amigo deprimido é muito grande nesse contexto, entra lá no nosso site, otempo.com.br, na aba do lado vai em mais conteúdo, chama Tá Tudo Bem. Fotos de Fred Magno, que eu vou ter que falar, né? Meu jabá aqui também, maravilhoso. Que é um fotógrafo maravilhoso. Óbvio. Vai lá que o material tá, sensacional. Zacarone. Eu quero só recobrar aqui algumas coisas que o Dr. Bruno falou, que a depressão muitas vezes não está necessariamente alinhada a acontecimentos. Você fala, não me aconteceu nada, porque eu estou sentindo essa tristeza. Busque ajuda profissional, tá? É muito comum a gente confundir tristeza com depressão. Ele também delimitou muito bem ao longo do programa a diferença entre um e outro, né? A depressão é um estado praticamente constante, com alguns picos ali de felicidade. Começa a se identificar e quanto antes o tratamento ele foi iniciado, antes você estará bem para viver essa passagem pela Terra. Muito bem, tratamento muito importante mesmo. Mari. Eu acho que eu vou acabar falando o que eu sempre falo, gente, né? Autoconhecimento, né? Você saber como você tá, o que você tá sentindo. É um fator muito importante, né? Eu li um dado aqui que fala que 70% das pessoas a depressão tem um traço genético muito grande. Então, se seu pai teve, sua mãe teve, alguém da sua família teve, é mais importante ainda que você se conheça e saiba o que está acontecendo na sua vida. E qualquer coisa, busque ajuda especializada. Eu já passei por isso e recomendo, gente. Há luz no fim do túnel. Para nossa companheira aí, nossa ouvinte que falou que ela não está vendo a luz, você vai ver. Continua firme aí no tratamento que a luz aparece.
Gente, eu vou terminar lendo uma mensagem. A Sabrina Gurgel diz o seguinte: tem uma amiga que procurou ajuda médica porque estava se sentindo desmotivada e triste. O médico disse: você tem casa própria, sítio, carro, filhos bem informados, por que você está triste e não realizada? E ela respondeu: é por isso que eu te procurei. Eu quero saber a causa, né, dessa tristeza e tudo. E depois que eu ouvi isso, nunca mais perguntei o que houve para você ficar assim. E sempre procurei ajudar quem eu vejo que está se sentindo diferente. Sabe, é isso, gente. Quando a gente vê uma pessoa, sabe que a pessoa tem depressão, como lidar com essa pessoa, né? Não é chegar e falar: sai dessa, você é maravilhosa, né? Você tem tudo, você tem grana, você é um cara bacana. Não é por aí, gente. É simplesmente dizer e falar assim: ó, se você precisar, eu estou aqui. Posso te ajudar no que você precisar. É assim. Não é julgando a pessoa, não é falando o que ela tem que fazer, tá? Então, assim, muito cuidado e procurar mesmo saber como lidar com as pessoas em depressão. Não é, na maioria das vezes, como as pessoas pensam, que é falando: levanta dessa cama, olha o sol lá fora. Não é bem por aí. Pessoal, beijo pra vocês, @programa Interessa. Amanhã estamos aqui neste mesmo local quente, né? Esse Belo Horizonte. Lá fora, né? né? Lá fora, aqui tá fresquinho no estúdio. 2 horas da tarde estamos aqui de volta. Um beijo pra vocês, tio!